O século II depois de Cristo foi um período de profunda importância histórica na Judéia. Sob a sombra da ocupação romana, a região experimentou uma interseção crucial de fatores políticos, religiosos e culturais. O Templo de Jerusalém, central na vida religiosa e cultural, tornou-se um ponto focal de conflito e poder. A ocupação romana impôs um sistema de governo que limitou a autonomia das autoridades locais, gerando uma relação complexa entre os líderes religiosos judaicos e as autoridades romanas. A imposição romana afetou diretamente a vida cotidiana, a cultura e a governança na Judéia. A ocupação não só trouxe consigo uma presença militar dominante, mas também estabeleceu um sistema de tributação e controle político. O templo, como epicentro espiritual e religioso, atraía anualmente milhares de peregrinos, conferindo-lhe não apenas significado religioso, mas também um alto valor político. Nesse contexto tenso de ocupação romana e intensas tensões religiosas, figuras como Caifás e Anás emergiram como líderes influentes. Suas posições como sumos sacerdotes não apenas os colocaram no centro da vida religiosa judaica, mas também os transformaram em figuras políticas cruciais, com poder sobre o templo e suas práticas. A relação entre líderes religiosos judeus e os romanos era marcada por uma constante tensão, impulsionada pelo temor de revoltas e pela busca pela preservação de privilégios. Esse pano de fundo histórico é essencial para entender as ações e decisões de figuras como Caifás e Anás, especialmente no que diz respeito à prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Agora te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa história intrigante. Vamos continuar. A busca por autonomia, a preservação da ordem no templo e as complexas relações entre as autoridades judaicas e romanas tornaram esse período um capítulo crucial na história da Judéia no século II depois de Cristo, deixando um legado de eventos que continuam a influenciar a compreensão da narrativa bíblica e histórica. Anás e Caifás ocupavam posições proeminentes no contexto da Judéia no século II depois de Cristo. Ambos eram líderes religiosos de destaque, desempenhando papéis cruciais no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica da época. Anás ocupou não apenas uma, mas várias vezes o cargo de sumo sacerdote, estabelecendo uma dinastia sacerdotal em sua família. Essa repetição do cargo ressaltou ainda mais sua importância na liderança religiosa da época. Além disso, Anás estabeleceu uma espécie de dinastia sacerdotal ao instituir um sistema de nomeações em sua família, assegurando assim a continuidade do poder religioso em sua linhagem. Enquanto ocupava o cargo de sumo sacerdote, Anás detinha uma influência considerável sobre o Templo de Jerusalém. Ele supervisionava rituais, administrava sacrifícios e garantia o cumprimento das leis religiosas. Sua posição não se limitava apenas ao aspecto religioso. Anás exercia também controle sobre as receitas do templo e as transações financeiras, incluindo a troca de moedas. No entanto, sua fama de corrupção e sua conexão com práticas questionáveis lançam luz sobre sua complexa personalidade. Caifás, por sua vez, casou-se com a filha de Anás e foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 18 depois de Cristo, marcando um ponto crucial na narrativa bíblica. Esse casamento consolidou uma poderosa aliança entre duas famílias proeminentes da Judéia no século II depois de Cristo. Ao se tornar genro de Anás, Caifás não apenas estabeleceu uma conexão pessoal, mas também entrou para uma dinastia sacerdotal que exercia considerável controle sobre assuntos religiosos e políticos na região. Essa dinastia sacerdotal foi marcada por uma notável continuidade no exercício do sumo sacerdócio. Tanto Anás quanto 5 de seus filhos, além de Caifás, ocuparam o cargo de sumo sacerdote.
Essa sucessão não apenas ilustra a estreita relação entre essas duas figuras, mas também destaca a influência duradoura da família na liderança religiosa da Judéia. Caifás era conhecido por sua astúcia, oportunismo e uma busca incessante por poder. Sua habilidade em navegar pelas intricadas relações políticas e religiosas da época o colocou em uma posição de destaque. Anás e Caifás pertenciam a uma seita que não acreditava na ressurreição dos mortos e no juízo final. Essa seita, possivelmente fariseica, possuía crenças distintas que os diferenciavam de outras correntes judaicas da época. Suas convicções específicas moldaram suas abordagens para questões religiosas e políticas, influenciando suas decisões e ações durante esse período crítico. Ambos esses líderes emergiram em um contexto tenso de ocupação romana, desempenhando papéis cruciais na trama que culminou na crucificação de Jesus. Entender quem eram Caifás e Anás nos ajuda a desvendar os eventos marcantes desse período. No cenário turbulento da Judéia, sob a opressão romana, os líderes judaicos enfrentavam um dilema constante entre preservar a ordem no Templo de Jerusalém e ceder às demandas das autoridades romanas, que buscavam manter o controle político e evitar revoltas. Anás e Caifás, como figuras proeminentes, desempenharam papéis cruciais nesse contexto complexo. A liderança religiosa temia revoltas populares e a perda de privilégios sob o domínio romano. O papel de Jesus na propagação do crescimento do cristianismo foi revolucionário e desafiador para as estruturas estabelecidas da Judéia. Seus ensinamentos e milagres atraíram uma crescente comunidade de seguidores, gerando preocupação e medo entre os líderes religiosos, especialmente Caifás e Anás. Caifás e Anás, representando a elite sacerdotal, temiam que o carisma e a popularidade de Jesus pudessem levar a uma revolta populacional. A ocupação romana já gerava tensões, e a possibilidade de uma figura carismática unir as massas em torno de ideias que desafiavam as autoridades estabelecidas era motivo de grande apreensão. Esse medo levou à concepção de um plano para a captura e prisão de Jesus. Conscientes de que prender Jesus publicamente poderia resultar em tumultos, Caifás e Anás buscaram uma abordagem mais cautelosa. Decidiram agir de maneira discreta, sem chamar a atenção do povo, mas garantindo que Jesus fosse neutralizado antes que sua influência crescente se transformasse em uma ameaça real. O plano foi meticulosamente elaborado. Caifás, conhecido por sua astúcia política, liderou a iniciativa. Aproveitando-se da traição de Judas Iscariotes, um dos seguidores mais próximos de Jesus, Caifás e Anás encontraram uma oportunidade ideal para concretizar seus objetivos. Judas, motivado por motivos pessoais ou desilusões, ofereceu-se para entregar Jesus em segredo. Assim, no momento adequado, quando Jesus estava fora dos olhos do público e em um ambiente menos propenso a causar alvoroço, o plano foi colocado em prática. A prisão ocorreu durante a noite, afastando a possibilidade de uma reação imediata das massas. Caifás e Anás, preocupados em preservar a ordem e sua autoridade, asseguraram que a prisão de Jesus fosse conduzida sem alarde, evitando assim o risco de uma revolta iminente. No âmago da trama contra Jesus, Caifás desempenhou um papel preponderante no Sinédrio, o conselho judaico de líderes religiosos. Ele manipulou habilmente o processo para justificar a condenação de Jesus. Sua astúcia política foi evidente ao alegar que sacrificar Jesus era necessário para evitar revoltas e manter a paz na nação. Essa estratégia visava preservar não apenas a estabilidade política, mas também os privilégios e o poder da liderança religiosa. Diante de Pilatos, o governador romano, Jesus enfrentou uma encenação marcada por falsas acusações. Caifás, representando a liderança judaica,
pressionou por uma decisão que culminaria na crucificação. As motivações de Caifás eram claras. A eliminação de Jesus era percebida como uma medida necessária para preservar o status quo e evitar qualquer ameaça percebida à autoridade religiosa e política. A decisão de crucificar Jesus não foi apenas um ato de punição, mas uma estratégia calculada para proteger os interesses da liderança religiosa judaica. Anás e Caifás, em meio às suas tensões e temores, desempenharam papéis determinantes nesse desfecho. A crucificação de Jesus tornou-se um evento emblemático, evidenciando as complexidades das relações entre os líderes judaicos e as autoridades romanas na Judéia do século II d.C. Após a morte de Jesus, o período pós-crucificação revelou uma persistência da influência de Caifás, que se recusou a aceitar as evidências da ressurreição de Jesus. Sua recusa em reconhecer esse evento transformador demonstra a resistência da liderança religiosa judaica em aceitar qualquer desafio à sua autoridade estabelecida. A negação de Caifás em aceitar a ressurreição não foi apenas uma questão de discordância teológica, mas também uma reação a um evento que abalou as bases da liderança religiosa da época. A ressurreição de Jesus representava uma validação das mensagens e ensinamentos que ele proferira, algo que Caifás e seus pares não estavam dispostos a aceitar, pois isso questionaria sua própria autoridade e as decisões tomadas contra Jesus. Além da recusa em aceitar a ressurreição, Caifás teve um papel ativo nas perseguições aos seguidores de Jesus. Essas perseguições eram uma extensão da resistência da liderança judaica à disseminação das novas crenças que emergiram em torno da figura de Jesus. Caifás, representando uma autoridade religiosa que se sentia ameaçada pelas crescentes comunidades cristãs, buscou reprimir a propagação do que considerava uma ameaça à ordem estabelecida. A participação de Caifás em perseguições incluiu a autorização para a prisão de seguidores de Jesus e até mesmo a autorização para a perseguição de algumas figuras proeminentes, como Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva. Sua postura enérgica contra os cristãos refletiu sua determinação em manter a coesão e a autoridade da liderança judaica, mesmo diante do crescente movimento cristão que desafiava suas crenças tradicionais. Anás, por sua vez, após desempenhar um papel proeminente na liderança religiosa da Judéia, teve um destino que se estendeu para além dos eventos que cercaram a morte de Jesus. Sua fama de corrupção e seus excessos em práticas religiosas o marcaram como uma figura controversa. Após a crucificação de Jesus, Anás continuou a exercer sua influência no Templo de Jerusalém. Sua posição de destaque não foi apenas limitada ao período imediato após a morte de Jesus, mas se estendeu, mostrando a resiliência de sua autoridade, mesmo diante das mudanças políticas e religiosas. No entanto, há registros históricos que indicam que Anás eventualmente encontrou seu fim nas mãos dos romanos em torno do ano 70 d.C. Esse evento marcou o término da vida de Anás, mas sua influência e fama perduraram mesmo após sua morte. A fama de corrupção de Anás foi associada a práticas questionáveis no templo, incluindo o comércio de animais e a troca de moedas, como mencionado nos evangelhos. Essas atividades comerciais no templo, embora lucrativas, contribuíram para a má reputação de Anás e de outros líderes religiosos da época. A continuação da influência de Anás após a morte de Jesus pode ser observada nas ações subsequentes de seus descendentes. A dinastia sacerdotal estabelecida por Anás perdurou, com alguns de seus filhos e parentes ocupando o cargo de sumo sacerdote. Do outro lado, o destino final de Caifás é um tanto quanto curioso. Tempos depois, quando operários estavam construindo uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém, arqueólogos depararam-se com um túmulo que, ao ser examinado,
revelou-se como sendo o local de descanso final de membros da família de Caifás. O túmulo mais ornamentado ostentava a inscrição do nome José, identificado como filho da família de Caifás. Essa descoberta trouxe à luz não apenas a existência do túmulo, mas também levantou debates acalorados sobre sua autenticidade. A autenticidade da descoberta foi posta em questão por alguns estudiosos e arqueólogos, gerando um intenso debate dentro da comunidade acadêmica. Os defensores da autenticidade apontam para a correlação entre a descrição do túmulo e os relatos históricos de Flávio Joséfo, um historiador judeu da época. A inscrição do nome José, filho da família de Caifás, coincide com as narrativas documentadas por Joséfo, adicionando um nível de credibilidade à descoberta. No entanto, os céticos questionam a autenticidade com base em vários pontos, incluindo a possibilidade de falsificação ou a interpretação seletiva das evidências. O debate permanece aberto e os arqueólogos continuam a analisar minuciosamente o túmulo em busca de mais pistas que possam esclarecer sua origem e conexão com Caifás. A narrativa bíblica, com Caifás e Anás como personagens centrais, convida à reflexão sobre a natureza do poder, a responsabilidade da liderança e os desafios éticos que surgem quando interesses pessoais colidem com princípios mais elevados. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e clique em algum desses 2 vídeos que vai aparecer na sua tela. Tenho certeza que vai adorar. Abraços e fiquem com Deus.